Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uns achados. Gente, eu achei um Comigo Ninguém Pode. Olha, achei esses dois galhos de Comigo Ninguém Pode. Esse eu ainda não tinha. Como eu já falei para vocês, aqui basta sair na rua para achar plantas jogadas. As pessoas fazem poda nas plantas e descartam. Olha, pelo jeito já tem alguns dias que ele foi descartado. As folhas estão assim bem amarelas. E aqui eu aproveitei e peguei essas duas embalagens. Também vou reaproveitar para plantar. Então, pessoal, plantei o Comigo Ninguém Pode. Agora eu quero mostrar para vocês como ficou. Plantei aqui as duas mudas. E as duas mudas no mesmo vaso. Olha, retirei as folhas mais amarelas e ficou assim. E esse Comigo Ninguém Pode, parece que ele fica muito grande. Pelo caule e também pelo formato da folha. A folha é bem grande. Ele é muito parecido com o outro que eu tenho aqui, que é esse. Eu acho assim, bem parecido. A estrutura dele, o caule. Tem o caule assim bem grosso. Eu vou aproveitar para atualizar para vocês, mostrar aí para vocês os Comigo Ninguém Pode que eu tenho aqui no meu quintal. Esse aqui, ele fica gigante. Esse, eu fiz a poda dele há um tempo atrás, ele estava com quase 2 metros de altura. E olha o tamanho que está hoje. Já tem mais ou menos 1,60, 1,70 de altura. Esse fica enorme, olha o tamanho da folha. A folha é gigante. E aqui eu tenho várias mudas aqui no mesmo vaso, por isso que o vaso está bem cheio. Olha, ele é maravilhoso, apesar de ser uma planta tóxica, é uma planta muito decorativa, muito ornamental e de fácil propagação. Qualquer pedaço do caule que você pegar e colocar na terra ou na água, ele enraiza muito fácil. E aqui eu tenho mais alguns. Olha, esse aqui eu tenho esse vaso. Esse vaso aqui é um vaso bem antigo. Eu retirei, eu fiz a poda dele, plantei em um outro vaso e aqui deixei os pedaços do caule, a parte de baixo do caule, e brotou. E aqui saíram várias mudas. Essa também é uma planta de resgate. Quem me acompanha aí com certeza lembra. Eu vou estar deixando o link de quando eu resgatei esse Comigo Ninguém Pode aí na descrição do vídeo. E aqui eu tenho mais alguns. Eu tenho bastante Comigo Ninguém Pode aqui. Eu gosto muito dessa planta, apesar, como eu falei, ela é bem tóxica. Quem tem crianças e animais deve ter aí uma atenção com essa planta. E aqui eu tenho esse. Olha, esse aqui ele tem poucas pintas. O formato da folha é diferente. É assim, mais comprida, e o caule dele é branquinho, com umas listras verdes. E aqui ao lado eu tenho esse outro, eu tenho esse. Olha, esse já tem mais pintas, eles são bem parecidos. Assim, na questão das pintas, esse aqui tem bem menos pintas, esse aqui já é bem pintadinho. E o caule desse aqui, a cor é diferente. Esse é verde. E esse também cresce bastante. Olha o tamanho da folha. Muito bonito. Eu acho uma planta assim muito decorativa. Gosto demais dessa planta. E aqui eu tenho um outro. Esse eu adquiri recente. Eu tenho esse da folha totalmente verde. Daí, como o meu espaço aqui é pouco, o que eu fiz? Eu plantei os dois no mesmo vaso e ficou assim. Os dois juntos e misturados.
Essa é uma planta de crescimento rápido. Eu plantei esse aqui tem pouco tempo. E aqui eu tenho mais um. Esse aqui é a muda que eu retirei daquele vaso que eu mostrei lá atrás. Esse aqui, ele é multicolorido. Sai assim as folhas bem matizadas. Tem várias cores de folha na mesma planta. Olha essa aqui, que interessante. Aqui temos uma mistura de cores. Tem folhas que saem assim bem branquinhas, como essas. É uma folha diferente da outra. Tem umas assim mais verdes. Muito bonito esse Comigo Ninguém Pode. Muito decorativo. Essa folha aqui saiu assim, olha. Bem parecido com esse aqui. E agora eu quero mostrar mais alguns que eu tenho ali no corredor. Gente, aqui eu tenho mais alguns, Comigo Ninguém Pode. Vou aproveitar e mostrar mais as plantas aqui do corredor, como elas se desenvolveram nesses dias. E aqui nós temos mais alguns. Tenho esse aqui. Esses, eles são plantados em pequenos vasos, então eles não cresceram tanto. Eu tenho esse maravilhoso. Olha, esse é bem diferente. Coloração incrível. Aqui eu tenho os mesmos lá do quintal. Esse aqui é o mesmo lá do quintal, porém plantado em um pequeno vaso. Olha, ele está nesse vasinho aqui. Como está em um pequeno vaso, não se desenvolveu tanto quanto quando plantado em um vaso maior. Tenho esse. Esse aqui também eu a encontrei na rua, é uma planta de resgate. Olha que lindo. Como eu falei, é bem comum a gente encontrar plantas aqui, porque as pessoas fazem a poda e descartam na rua. E sempre que eu vejo, eu pego. Aqui mais uma muda daquele que eu mostrei há pouco. Isso aqui também está em um pequeno vaso. E tenho esse outro aqui, olha que lindo. É uma estampa mais bonita que a outra. Ele emite bastante mudas. O vaso está bem cheio. E é isso, gente. Esses são os Comigo Ninguém Pode que eu tenho aqui no meu quintal. E eu vou aproveitar e atualizar para vocês como estão as plantas aqui do corredor depois desses dias chuvosos. E aqui eu tenho essa amaranta cinza, essa eu fiz a muda recente. Gente, como essa planta aumenta? Eu plantei recente aqui em um pequeno vaso e já saíram aqui 3 mudas. Eu plantei uma mudinha apenas. Uma planta que rende bastante, é uma planta também de crescimento rápido. Aqui eu tenho esse filodendro. Essa também é uma planta que eu encontrei na rua. Olha, ele tem... Na verdade, aqui são 2 diferentes. Tem esse aqui da folha bem comprida. E tem esse outro aqui da folha mais oval, mais arredondada. Abacaxi roxo. E aqui eu tenho a Pelionia repens. Essa é uma pendente linda. Olha, essa está sendo cultivada aqui à sombra. Essa, quando cultivada ao sol, ela fica bem diferente, fica com as folhas assim, mais coloridas. E aqui eu tenho aglaunemas, tem algumas aglaunemas aqui, tenho essa estampa, essa, que são plantas da mesma família dos Comigo Ninguém Pode. Olha, é uma estampa mais linda que a outra. Tenho essa. São plantas de sombra, plantas ótimas para dentro de casa. E plantas que se desenvolvem bem, assim, em pequeno espaço, pequenos vasos. Essas aqui são plantadas em pequenos vasos. Estão, assim, maravilhosas. Aqui eu tenho uma monstera borsigiana. Aqui eu tenho o lírio do Amazonas. Olha que folhas mais suculentas. Uma planta, assim, bem ornamental, com
Tem as folhas com esse verde bem brilhante. Aqui eu tenho mais uma glaonema. Olha que lindona. E aqui eu tenho o lírio-aranha. Também tem as folhas assim bem suculentas. Aqui eu tenho uma taioba. Essa é uma planta comestível. Aqui nesse vasinho, aqui eu tenho um abacaxi roxo, árvore da felicidade. Essa também é uma planta linda, uma planta de sombra ou meia sombra. E aqui eu tenho mais uma glaonema. Olha que linda, uma planta bem decorativa. E as aglaonemas, além de ser de fácil cultivo, são plantas ótimas para dentro de casa. Eu tenho essas plantas aqui nesse corredor. Aqui eu tenho uma parreira. E aqui praticamente não pega sol, é só apenas a claridade. E aqui as jiboias que eu plantei recentemente nesses vasinhos, ó. Gente, eu reformei esses vasinhos e plantei algumas jiboias. Aqui nesse primeiro vaso eu tenho o Philodendron Brasil. E olha que lindo. E algumas se desenvolveram mais que as outras. Aqui eu tenho a jiboia verde. Gente, essa jiboia verde, eu retirei a muda da jiboia branca. Saiu um galinho com a folha verde, daí eu plantei e ele aumentou bastante. E continua verdinho, olha. Talvez depois possa sair algum galho variegato, mas por enquanto ela está assim, bem verdinha. E aqui eu tenho a jiboia prateada. Também já está ficando pendente. E essa aqui foi a que mais se desenvolveu, que é a jiboia verde-limão. Olha o tamanho. Essa cresceu bastante. Olha que linda. E aqui eu tenho a jiboia N-Joy. Essa foi a que menos se desenvolveu aqui. Olha só. Gente, olha isso. E aqui a jiboia comum. Essa também até que desenvolveu bem. O vaso está bem cheio. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa aí seu like, compartilhe com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal, nos siga lá no Instagram. Nos ajude a chegar aos 10 mil seguidores lá no Instagram. Meu muito obrigada a você que me acompanhou até aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!